Paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Lu Martins, da Palavra Pura, e hoje eu te faço uma pergunta que atravessa gerações. Se Jesus entra agora na porta da nossa igreja, ele encontra vida ou aparência? Ele encontra fogo ou rotina? Ele encontra noiva apaixonada ou religião cansada? Porque Apocalipse 1 até 3 não é só um mapa do fim, é um exame vivo do coração. E talvez o mistério mais assustador seja este: uma igreja pode cantar, servir, pregar, manter doutrina, resistir pressão, e ainda assim estar doente por dentro. Então por que o Cristo glorificado elogia, corrige e ameaça as igrejas? Porque ele não olha primeiro para a fachada, ele sonda o amor, a fidelidade e a verdade que ainda respiram por trás dela. E quando ele fala, ninguém consegue fingir por muito tempo. Em Apocalipse 1, versos 12 até 20, João já está em Patmos, já sente o peso do exílio, já carrega o silêncio úmido da ilha, e de repente ele ouve a voz atrás de si. Uma voz que corta a solidão como espada viva, e quando ele se vira, 7 candeeiros queimam diante dele, não com chama fraca, mas com presença, com julgamento, com graça. E no meio dos candeeiros está alguém como filho de homem. A veste longa toca seus pés, o cinturão de ouro brilha em seu peito, os olhos dele são como chama de fogo, os pés dele parecem bronze reluzente, e a voz dele soa como muitas águas. João treme, porque ele não está diante de uma lembrança de Jesus, ele está diante do Cristo vivo, o Senhor da igreja, o que anda entre os candeeiros, o que conhece cada chama, cada fumaça, cada faísca escondida. E esse detalhe muda tudo, porque em Apocalipse 1, versos 12 a 20, Jesus não está parado do lado de fora avaliando placas, ele está no meio. Bem no meio, entre as igrejas, entre os membros, entre os sermões, entre as lágrimas, entre os pecados secretos e as fidelidades silenciosas, e João ouve a ordem que congela o coração: não tema, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E nessa frase existe um terremoto espiritual, porque o Cristo que examina a igreja é o mesmo que venceu a morte, então ninguém o engana, ninguém o intimida, ninguém o compra. E quando ele segura as 7 estrelas na mão direita, quando ele caminha entre os candeeiros, ele mostra que a igreja não pertence ao medo, pertence ao Rei. Agora, sem alarde humano, sem cerimônia de palco, a voz dele começa a visitar cada igreja como fogo que revela ouro. Em Apocalipse 2, verso 1 até 7, ele fala com Éfeso, e a carta começa com honra: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Ele vê o suor, ele vê o cansaço, ele vê a resistência contra o mal, ele vê quando aquela comunidade não suporta gente má, quando prova falsos apóstolos, quando suporta firme e não desiste. E por um instante parece que tudo está bem, mas Cristo não para na superfície, ele entra na dobra escondida da alma da igreja, e então vem a sentença que rasga o véu: tenho, porém, contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. E agora a cena muda de cor, porque não é a falta de atividade que condena Éfeso, é a ausência de amor. Imagine isso acontecendo em tempo presente, o coração da igreja ainda bate, mas bate seco, o culto ainda acontece, mas o abraço já perde calor, a doutrina ainda é defendida, mas o deleite em Cristo começa a enfraquecer. E em Apocalipse 2, versos 2 a 5, Jesus não acusa fraqueza intelectual, ele acusa esfriamento afetivo. E isso é terrível, porque a mão continua servindo enquanto o coração já se distancia. O corpo se movimenta, a memória religiosa funciona, mas a chama íntima já não corre para ele como antes, e então Cristo manda lembrar, arrepender e voltar às primeiras obras. Porque o problema não é só o que a igreja faz, o problema é porque ela faz, para quem ela faz, com que fome ela faz. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando: como uma igreja chega nesse lugar? Como alguém que começa em lágrimas termina em rotina? Como uma chama viva vira brasa fria? A resposta está escondida no próprio movimento do texto. Éfeso trabalha tanto que esquece o beijo, protege tanto a verdade que esquece a ternura, vigia tanto o erro que deixa escapar a alegria.
E Cristo, com olhos como fogo, não destrói essa igreja de imediato, ele chama de volta. Ele ancora a esperança numa ordem simples e dolorosa. Lembra de onde caiu, arrepende-se e pratica as primeiras obras. Porque o Senhor da igreja não quer apenas ortodoxia correta, ele quer amor ardente. Mas a mesma voz que corrige também consola os que sangram por fidelidade, e sem mudar o tom de santidade, ele se volta para Esmirna. Em Apocalipse 2, versos 8 a 11, ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. E esse detalhe importa porque Esmirna não vive o problema do esfriamento, ela vive o problema da perseguição, da pobreza, da calúnia, da pressão social, da ameaça concreta. Ali não existe conforto, existe aperto, não existe facilidade, existe tribulação. E Cristo não diz que não vê isso. Ele diz: eu conheço a sua aflição e a sua pobreza, mas você é rico. E quando ele fala rico, ele está abrindo uma dimensão invisível que o mundo não consegue medir. Esmirna sente o ferro da oposição. Talvez ouça insultos nas ruas, talvez veja portas fechadas, talvez reconheça o preço de seguir Jesus quando isso custa trabalho, reputação e segurança. E ainda assim o Senhor diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês terão tribulação por 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Essa frase não suaviza o sofrimento, mas a atravessa com esperança, porque Cristo não promete ausência de fornalha, ele promete presença e recompensa. E no meio da perseguição ele anuncia que a morte não é a palavra final para quem pertence a ele. E olha como o contraste é poderoso. Em Éfeso a igreja mantém muito, mas perde o primeiro amor. Em Esmirna a igreja perde muita coisa, mas não perde o centro. Uma tem fervor sem amor, a outra tem dor com fidelidade, e Jesus examina as duas sem se confundir, porque ele não mede apenas desempenho, ele mede lealdade. E enquanto ele fala em Apocalipse 2, versos 8 a 11, os fiéis ouvem uma promessa que bate como martelo santo: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E isso transforma a perspectiva de qualquer crente que encara a pressão com os joelhos tremendo, porque o que o mundo ameaça tirar, Cristo já está guardando em eternidade. A voz então avança para Pérgamo, e a temperatura espiritual sobe, porque em Apocalipse 2, versos 12 a 17, Jesus se apresenta com a espada afiada de 2 gumes. Não é uma espada de teatro, é uma palavra que fere, separa, discerne, expõe. E a própria igreja está assentada onde o trono de Satanás fica. A cidade pressiona, o ambiente seduz, a cultura empurra para o compromisso, e ali alguns permanecem firmes, até com a memória de um mártir fiel, Antipas, meu testemunha fiel, que não nega o meu nome. Mas mesmo nesse cenário heróico, Jesus vê o que está escondido entre a resistência e a infiltração. A quem segure a fé, ao mesmo tempo, tolere doutrinas que corrompem a mesa. E isso é assustador porque a igreja não cai só por abandono, ela também cai por permissão. Em Apocalipse 2, versos 14 e 15, ele menciona Balaão, ele menciona os nicolaítas, ele mostra que alguns aprenderam a negociar com aquilo que Deus chama de impuro. E a palavra de Cristo vem como lâmina limpa: arrepende-se, do contrário virei em breve e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Não existe intimidade verdadeira com Jesus e amor confortável ao pecado. As duas coisas não moram no mesmo altar. E Pérgamo nos ensina que fidelidade parcial ainda precisa de cura, porque o rei não aceita mistura como se fosse maturidade. Mas veja a compaixão dessa voz, porque mesmo quando ele ameaça, ele ainda chama. E mesmo quando ele julga, ele oferece maná escondido e uma pedra branca com nome novo. Em Apocalipse 2, verso 17, ele promete algo que o perseguidor não entende e o arrependido recebe em secreto. Há alimento para quem vence, há identidade para quem permanece, há intimidade reservada para quem não vende a consciência.
E enquanto a igreja escuta essa carta, é como se o Cristo glorificado estivesse passando entre bancos e corações, dizendo: eu vejo sua coragem, mas também vejo sua concessão. Eu conheço sua dor, mas também conheço sua brecha. E a mesma espada que corrige, também guarda o povo fiel. Sem pausa longa, a voz atravessa a próxima casa, e agora a cena fica mais complexa, porque em Apocalipse 2, versos 18 a 29, Jesus fala com Tiatira, e ele se apresenta como Filho de Deus, com olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. De novo os olhos de fogo, de novo a visão que lê tudo, e dessa vez a igreja tem obras, amor, fé, serviço, perseverança e até crescimento. Os últimos atos dela são maiores que os primeiros. Isso parece vitória, parece saúde, parece avanço, mas então surge uma ferida silenciosa. Você tolera Jezabel. E essa tolerância não é gentileza, é permissividade espiritual. É abrir espaço para a mentira vestir roupa de profecia, para o desejo vestir linguagem santa. Cristo entra direto no centro da confusão. Em Apocalipse 2, versos 20 a 23, ele declara que ela leva meus servos à imoralidade e ao alimento oferecido aos ídolos. A igreja ainda tem movimento, mas mistura santidade com sedução, e Jesus não aceita esse jogo. Ele chama ao arrependimento, oferece tempo para mudar, e mostra que até as enfermidades e os juízos não são caprichos, mas respostas de um Senhor Santo que defende o seu povo. Porque amar a igreja nunca significa abandonar a verdade, e proteger a verdade nunca significa abandonar o amor. E há um detalhe ainda mais forte: em Tiatira, o Senhor conhece até o que ninguém aplaude. Ele vê o serviço, a perseverança, o crescimento, o zelo, e não despreza nada disso, mas o coração dele não se rende à aparência de maturidade. Ele discerne o que cresce em direção à luz e o que cresce em direção à queda. Ele corta a ilusão com santidade, e ainda assim oferece recompensa aos que não seguem essa mentira. Em Apocalipse 2, versos 26 a 28, ele promete a autoridade às nações e a estrela da manhã. E a estrela da manhã não é um detalhe bonito, é a presença dele mesma, é Cristo se oferecendo como recompensa para quem não negocia sua alma. Agora a tensão muda de forma, porque a próxima igreja não parece perseguida de fora, ela apodrece por dentro. E isso é mais silencioso, mais traiçoeiro, mais fácil de esconder. Em Apocalipse 3, versos 1 a 6, Jesus fala com Sardes, e logo no início ele corta a ilusão. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fama é um perfume fraco que engana a distância, mas Cristo chega perto demais para ser enganado. Ele toca a obra, ele pesa a respiração, ele mede a chama, e descobre que o nome ainda circula, mas a vida já foi embora. E essa palavra precisa ser sentida com cuidado, porque Sardes possui reputação, talvez aplauso, talvez memória de um passado poderoso, mas não possui vigília espiritual suficiente para sustentar o presente. Em Apocalipse 3, verso 2, a ordem soa urgente. Esteja atento e fortaleça o que resta e que estava para morrer. Isso significa que ainda existe fumaça, ainda existe alguma brasa, ainda existe um resto de vida que pode ser reacendido antes que a última centelha desapareça. E Jesus diz: pois não achei suas obras completas diante do meu Deus, como se cada ato religioso aparecesse na mesa do céu e faltasse a substância. Então vem o chamado. Lembre-se do que recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Porque o Cristo da igreja não trata a morte espiritual como detalhe administrativo, ele chama a ressuscitar o que sobrou antes que tudo desabe. A cidade de Sardes talvez continue funcionando, a agenda talvez continue cheia, a tradição talvez continue intacta, mas o Senhor vê o esvaziamento do interior. E quando ele fala dos poucos que não sujaram as vestes, em Apocalipse 3, verso 4, a imagem fica cortante. Existem alguns que permanecem puros, alguns que andam com ele em vestes brancas. A pureza aqui não é superioridade, é graça preservada, é fidelidade protegida, é um pequeno grupo que não se curva para a morte interior.
E Cristo promete que o vencedor será vestido de branco, e jamais apagará seu nome do livro da vida. Que promessa tremenda para quem teme não ser lembrado, e que correção tremenda para quem vive só de aparência. E então a voz sobe para a igreja seguinte, como o trovão que atravessa uma porta fechada. Em Apocalipse 3, versos 7 a 13, Jesus fala com Filadélfia. Aqui não existe repreensão explícita, existe porta aberta, existe fraqueza reconhecida, existe pouca força, mas também existe fidelidade. O santo e verdadeiro abre o que ninguém fecha, fecha o que ninguém abre, e a igreja pequena recebe uma declaração imensa. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E isso é como água viva para uma comunidade cansada, porque o céu não despreza a limitação quando a obediência. Filadélfia não vence pelo barulho, vence pela perseverança. Cristo promete conservar da hora da provação, fazer coluna no templo de Deus, escrever nela o nome do seu Deus, o nome da cidade de Deus, e o seu novo nome. Em Apocalipse 3, versos 10 até 12, a identidade não depende do aplauso externo, depende da inscrição do rei. E quando Jesus chama Filadélfia de amada e fiel, ele mostra que a fraqueza humana não impede a glória divina. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente ali que a glória aparece com mais clareza. Mas a última igreja recebe a sentença mais desconfortável, porque ela parece segura, ela parece estabelecida, ela parece rica, ela parece autossuficiente. Em Apocalipse 3, versos 14 a 22, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E então ele diz à igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, você não é frio nem quente. Eu gostaria que você fosse um ou outro, mas porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E essa linguagem não admite maquiagem, porque a mornidão é a religião do conforto sem rendição. Laodiceia olha para si e se enxerga rica, próspera, bem equipada, sem necessidade de nada. Mas Jesus olha e diagnostica outra realidade. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É chocante, porque a igreja pensa possuir tudo, enquanto espiritualmente carece de tudo. E Cristo não destrói a igreja por desprezo, ele fere para curar, ele expõe para salvar, ele aconselha: compre de mim ouro refinado no fogo, vestes brancas para se cobrir, colírio para que você possa enxergar. E cada imagem revela que a cura não está em mais conforto, mas em mais Cristo. Veja o coração do Senhor aqui, ele não abandona a porta, ele bate. Em Apocalipse 3, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso significa que até a igreja morna ainda recebe um convite, até o coração endurecido ainda escuta a batida, até a mesa esfriada ainda pode ser restaurada. Cristo não apenas denuncia a mornidão, ele oferece comunhão, e isso é misericórdia em estado puro. Porque o Senhor prefere confrontar você hoje, do que perder você em silêncio amanhã. Agora as cartas se unem como um espelho único, e o que aparece diante de nós é a santidade de um Cristo que vê tudo. Ele vê o trabalho de Éfeso, a perseguição de Esmirna, o compromisso misturado de Pérgamo, a tolerância venenosa de Tiatira, a morte disfarçada de Sardes, a pouca força de Filadélfia, a morna autossuficiência de Laodiceia. E em todas as respostas existe a mesma mão, a mesma voz, o mesmo Senhor. Ele elogia sem bajular, corrige sem crueldade, ameaça sem mentir, chama sem desistir. Porque Cristo corrige a igreja porque ele a ama de verdade. E agora eu quero te levar para mais perto, porque o texto não fica só na Ásia Menor, ele desce para o chão da nossa geração. Talvez você tenha o exterior de Éfeso, mas o interior de Laodiceia. Talvez você tenha a coragem de Esmirna,
mas a fadiga de Sardes. Talvez você tenha o trabalho de Tiatira, mas também a brecha da mistura. Talvez você guarde doutrina, mas perca o deleite. Talvez você sirva muito, mas ore pouco. Talvez você apareça forte, mas esteja apagando por dentro. E Cristo continua andando entre os candeeiros. Ele continua lendo o coração. Ele continua chamando pelo nome. Porque a pergunta de Apocalipse 1 até 3 não é apenas o que a igreja parece, mas o que a igreja é diante dele. E aqui está o veredito espiritual. Jesus não mede a igreja pelo volume da voz, mas pela verdade do amor, pela pureza da fé e pela perseverança do arrependimento. Se há obra sem amor, ele chama de volta. Se há sofrimento com fidelidade, ele sustenta. Se há mistura, ele corta. Se há morte com aparência, ele desperta. Se há fraqueza com obediência, ele honra. Se há mornidão, ele bate a porta. E isso revela algo tremendo. Cristo não quer apenas espectadores religiosos, ele quer vencedores vivos. E esse espelho cai diretamente sobre nós, porque ninguém entra na presença do Cristo glorificado para sair neutro. Ele sempre revela alguma coisa, e quase sempre revela aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. Talvez você esteja cansado de manter uma imagem forte. Talvez sua oração esteja curta e seu coração seco. Talvez você esteja sustentando uma rotina de fé sem fogo. Então ouça com temor e esperança. O mesmo Jesus que corrige também chama pelo nome. O mesmo que denuncia a frieza também oferece o pão vivo, a veste branca, o colírio e a coroa. Ele não expõe para humilhar, ele expõe para curar. Então o convite final não nasce da culpa, nasce da voz dele ainda batendo. Se hoje você percebe que perdeu o primeiro amor, volte. Se percebe que tolerou o que Cristo rejeita, arrependa-se. Se percebe que viveu de aparência, abra a porta. Fale com ele agora, não com discurso bonito, mas com verdade nua. Diga: Senhor Jesus, eu não quero só parecer vivo, eu quero estar vivo diante de ti. E enquanto você ora, lembre-se, ele já está à porta, ele já conhece sua casa, ele já sabe seu nome. E quando você abre, a mesa volta a ser mesa, o coração volta a arder, e a comunhão volta a respirar. Pai amado, em nome de Jesus, nos abençoa com discernimento para ouvir a voz de Cristo. Com coragem para abandonar toda a mornidão, com graça para permanecer fiel sob pressão, e com arrependimento sincero onde houver mistura. Que o Senhor caminhe entre os candeeiros da sua casa e reacenda o que enfraqueceu, traz cura ao que esfria, e fortaleça o que resta. Que você receba ouro refinado, vestes brancas e colírio espiritual, para ver com clareza e viver com santidade. E que a paz de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, guarde seu coração, sua mente e sua casa, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Para quem permaneceu até aqui, ainda existe uma peça escondida que amarra esse exame do coração, e ela aparece quando um rei se aproxima de uma casa inesperada. Não em esplendor humano, mas em fome santa, em lágrimas silenciosas, e em uma mesa preparada por misericórdia. Essa história está em Lucas 7:36 até 50, e ela revela como o amor verdadeiro responde quando a santidade entra na sala. Um fariseu chamado Simão convidou Jesus para jantar, e a casa parecia segura, organizada, correta. Havia etiqueta, havia controle, havia distância suficiente para manter a religião elegante. Mas quando a mulher daquela cidade, conhecida como pecadora, entrou chorando, tudo mudou, porque ela não veio para parecer viva, veio porque precisava ser perdoada. Ela ficou atrás dele, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. Beijava os seus pés e os ungia com perfume, e cada gesto gritava sem palavras aquilo que o coração já havia confessado. Simão observava em silêncio, e o silêncio dele era cheio de julgamento. Ele pensou consigo mesmo:
Se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que tipo de mulher ela é. Porque uma igreja morna também pensa assim. Mede pessoas por reputação, controla a mesa, protege a própria imagem, e esquece que Jesus enxerga mais fundo do que qualquer anfitrião. Então o Senhor respondeu ao pensamento dele com uma parábola, e ali a sala inteira ficou em pé por dentro. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, e o outro 50, mas nenhum dos dois tinha com que pagar. Então ele cancelou a dívida dos dois. E Jesus perguntou: qual deles o amará mais? Simão respondeu com cautela: suponho que aquele a quem foi cancelada a dívida maior. E Jesus disse: você julgou corretamente. Aquela resposta cai como fogo sobre qualquer religião que esquece a graça. Porque o amor não nasce da autoproteção, nasce do perdão recebido. Por isso Jesus se virou para a mulher e começou a expor o contraste. Você vê esta mulher. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Naquela hora, a sala não era mais apenas uma sala, era um espelho para a nossa geração. Porque há casas religiosas onde Jesus é convidado, mas não é honrado. Há ambientes com doutrina correta, mas sem ternura, com protocolo, mas sem quebrantamento, com reputação limpa, mas sem adoração. E a mulher daquela cidade entra como denúncia viva contra toda fé que não sabe chorar aos pés de Cristo. Então Jesus declarou algo que atravessa séculos e visita toda a alma cansada. Os seus muitos pecados lhe foram perdoados, e por isso ela amou muito. Depois ele se voltou para ela e disse: os seus pecados estão perdoados, e mais tarde, a sua fé a salvou. Vá em paz. Ali está o centro escondido do Evangelho. Quanto maior a consciência da dívida, maior a gratidão. Quanto mais profundo o perdão, mais ardente o amor. E por isso a mulher pecadora entende Jesus melhor do que o anfitrião moralista. Simão queria um mestre para analisar, mas recebeu um salvador para adorar. Ele queria distância segura, mas encontrou um Cristo que acolhe a indignidade e transforma a vergonha em testemunho. E a mulher, sem defender imagem alguma, sem construir discurso, sem negociar aparência, descobre que os pés de Jesus são o lugar onde o passado perde a autoridade. Porque quem foi muito perdoado não precisa fingir força, precisa apenas amar muito. Essa cena ilumina todo o chamado às igrejas. Éfeso lembra que obra sem amor esfria. Sardes mostra que fama sem vida engana. Laodiceia prova que conforto sem dependência produz mornidão. Mas esta mulher mostra o antídoto escondido. Lágrimas diante de Jesus, honra aos pés de Jesus, perfume derramado diante de Jesus. Porque o primeiro amor não é uma ideia bonita, é a resposta de quem sabe que foi encontrado enquanto estava perdido. E há ainda mais. Porque Simão representa o perigo de uma religiosidade que observa Jesus sem se quebrantar. Ele está perto da luz, mas não se arrepende, está na casa certa, mas não se rende. Enquanto isso, a mulher entra carregando o peso do próprio pecado, e sai carregando uma palavra maior do que sua história. A sua fé a salvou. O contraste é santo e doloroso. Um foi anfitrião do corpo de Cristo, a outra foi anfitriã da graça de Cristo. Talvez por isso esta passagem fale tão fortemente com uma igreja que corre o risco de se acostumar com a presença sem se render ao Senhor. Jesus ainda aceita convites formais, mas ele procura corações como o dela. Corações que choram porque sabem quem são, e amam porque descobriram quem ele é. A casa de Simão tinha comida, mas faltava adoração. Tinha ordem, mas faltava perfume. Tinha religião, mas faltava arrependimento. E a mulher pecadora, sem nenhum título, levou para dentro da sala aquilo que o anfitrião não tinha coragem de oferecer. Por isso,
Se o coração quiser continuar vivo diante do Cristo glorificado, precisa aprender esta linguagem antiga e sempre nova. Reconhecer a dívida, receber o perdão, amar sem defesa, servir sem máscara. E quando Jesus diz, vá em paz, ele não apenas encerra um encontro, ele devolve a pessoa à vida com identidade restaurada. Porque a verdadeira comunhão começa quando a alma finalmente para de fingir e se dobra aos pés daquele que perdoa muito, ama muito e chama para uma vida que respira graça.